Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 3 de setembro. Agora na Espanha, 19 horas em ponto. No Brasil, 14 horas em ponto. Gente, a BTC basicamente segue respeitando não só uma virtual canaleta de alta, de um modo geral, ela tem feito fundos ascendentes, desde aquela mega agulhada de 18/6, em que ela bateu 17.622. E a gente agora segue estressando a base dessa canaleta virtual de alta, que se não for o desenho vigente, também estaria respeitando uma grande figura acumulacional triangular, que também estaria sendo respeitada. Então não importa se é uma canaleta virtual de alta, que vai fazer ela superar a nuvem de Shimoku no diário, ou se é uma grande acumulação de caráter triangular, onde a aresta superior seria essa aqui, ó, que teve início naquele pumpzinho de 31 de maio, onde a gente fez a máxima em 32.399. Isso aqui seria a nossa aresta superior. E a base dessa nossa acumulação triangular seria a aresta inferior também da canaleta virtual de alta. Em qualquer cenário, a gente está num movimento acumulacional. A tese do mastro e da bandeira, o que seria uma bandeira de baixa, está totalmente descartada, justamente porque o mastro ficou muito menor que a bandeira. Então, na minha leitura, eu não consigo mais vislumbrar essa figura gráfica. E na banda de VWAP mensal, a gente segue se segurando, o corpo real desse candle vendedor de hoje segue se segurando na linha d'água. A linha d'água foi o patamar de virada da VWAP mensal. Vocês vejam que a virada da VWAP do mês 6 para o mês 7, de junho para julho, foi descendente, né? Depois a virada de julho para agosto foi levemente ascendente e agora foi descendente de novo. A gente basicamente voltou para o patamar da virada da VWAP do mês 6 para o mês 7. Então a virada da VWAP do mês 8 para o mês 9, voltamos para o patamar da penúltima virada de VWAP mensal. Ou seja, a gente está num claro movimento acumulacional. No gráfico das VWAPs, vocês vejam que o squeeze aqui está dando conta de um esgotamento desse ímpeto vendedor. A nossa figura triangular de acumulação segue plenamente vigente. Isso aqui agora deve se desdobrar no estresse da aresta superior na projeção. Então é bem possível que durante essa próxima semana que vai se iniciar, a gente volte a estressar a aresta superior aqui na altura de 22, podendo bater até 23 mil dólares. A Nasdaq caiu bastante, ela está dando a toada da movimentação da BTC. Quando a Nasdaq agulha muito, cai muito, a BTC sente, mas como a Nasdaq está absolutamente sobrevendida, e é bem possível que ela inicie a semana numa toada, num viés mais de alta. Vamos ver se isso se confirma. No intraday, a BTC foi didática. Deixa eu botar aqui no gráfico da BTC, eu estava na KNC. Foi didática, a gente basicamente lambia lower, voltava para VWAP. Lambia lower, voltava para VWAP. Eu dei os sinais aqui na altura de 9 da manhã aí do Brasil. Todos fecharam em poucos minutos, todos os sinais, enfim. Uma movimentação absolutamente didática da BTC hoje. E na seara fática, o FMI quer criar um sistema internacional para integrar todas as CBDCs. CBDCs, para quem não sabe o que são as Coin Bank Digital Currencies. Vão ser os reais digitais rodando na blockchain do Banco Central do Brasil. Serão os dólares digitais rodando na blockchain do Federal Reserve, os euros digitais rodando na blockchain do Banco Central Europeu. E o FMI quer criar um sistema de interligação de todas as CBDCs. E Vitalik Buterin, o principal e mais icônico cofundador da Ethereum, avisa que após a fusão dos dois consensos e a subsequente bomba de dificuldade, a Difficulty Bomb, com a criação da Ethereum Merge, a sua influência sobre o ecossistema vai diminuir paulatinamente. Segundo ele, o ecossistema Ethereum caminha para uma autogovernança, ou seja, tudo leva a crer que o ecossistema vai se valorizar ainda mais. E a CVM norte-americana
Opa, desculpa, a CVM brasileira, não a norte-americana, pressiona por mudanças na regulamentação das criptomoedas e o marco regulatório das criptos que está ainda em tramitação no Congresso brasileiro volta a estaca zero. Muito provavelmente vai ter que recomeçar do zero. A CVM colocou pressão, ela não aceitou o que estava estampado no parágrafo único do artigo 1º do projeto e também não aceitou o texto do último inciso do artigo 3º. Eu só não consigo entender uma coisa. A CVM ela quer brigar para abarcar dentro do seu espectro regulamentar o mundo cripto, mas o que eles não entendem é que as CEFAs, que seriam as instituições passíveis de regulação pela CVM, elas estão caminhando paulatinamente para a extinção. O que vai ditar as regras na Web3 são as DeFis, onde onde obviamente não é possível controlar. As DeFis são protocolos. Uma DeFi simplesmente é um protocolo, normalmente de código aberto, em que após o deploy no respectivo ecossistema, por exemplo, o deploy do Tornado Cash na EVM, na Ethereum Virtual Machine, que colocou aquele código aberto em operação, ele não é passível de controle por ninguém. Qualquer um hoje, mesmo com a prisão do desenvolvedor da Tornado Cash, qualquer um hoje pode fazer o copia e cola do Tornado Cash, que é um mixer de criptoativos, e fazer o deploy dele na Ethereum Virtual Machine e fazer uso desse protocolo, desse app descentralizado chamado DEP. Ou seja, o mundo vai caminhar para DeFis que vão dominar o ecossistema da Web3 e a CVM fica brigando para aumentar o seu espectro regulamentar, mas eu não consigo entender que esses técnicos não vislumbram que a Web3 ela vai gozar de uma autogovernança pelos usuários. E exigir, por exemplo, uma licença da CVM brasileira para operar uma exchange cripto vai ser de um caráter absolutamente inócuo, porque as pessoas simplesmente vão trocar os reais digitais diretamente por ETH, por AVAX, por Atom numa DeFi. Simplesmente a gente vai entrar lá na DeFiLlama, que é um DeFi scanner como esse aqui, que eu visito todos os dias, e a blockchain do Banco Central do Brasil, onde vão ser emitidos os reais digitais, vai ser mais uma blockchain aqui. Esses 59 bilhões bloqueados em DeFi vai pular para trilhões, mas vai ser só mais uma blockchain dentre tantas outras que já bloqueiam ativos em Decentralized Finances. Então, uma Curve, uma Uniswap simplesmente vai adaptar o seu código aberto para poder conectar reais digitais pelo wallet do usuário, que provavelmente vai ser o CPF dele, e dentro de uma Uniswap ou de uma Curve, eles vão simplesmente fazer o swap dos reais digitais contra a AVAX, contra a ETH, contra a Atom. Isso não vai ser passível de uma regulamentação como eles estão vislumbrando. Eles impugnam um texto que já estava se encaminhando para criar um norte e agora eles tentam aumentar o poder e esse espectro regulamentar sobre instituições que simplesmente serão extintas, que é o caso das CEFAs. Nesse parágrafo único impugnado pela CVM, eles estão criando um imbróglio em torno de uma fiscalização sobre entidades que serão extintas. Isso é meio bizarro, mas enfim, muitos analistas e parlamentares que estão envolvidos nesses projetos, não só no Brasil, nesses marcos regulatórios, mas nos Estados Unidos também, não entendem exatamente como funciona o mundo cripto e a Web3. Mas, enfim, na geopolítica e finanças internacionais, a Rainha Elizabeth vai se encaminhando para nomear mais um primeiro-ministro para a Inglaterra. Lembrando que o Boris Johnson disse no começo do conflito russo-ucraniano que as sanções
imporiam uma deposição do Vladimir Putin do comando como chefe de Estado da Rússia, e ele caiu antes que o Putin. E o Putin está com uma popularidade acima de 80%, ou seja, ali foi literalmente a língua chicoteando o fiofó. Mas enfim, é bem provável que a nomeação recaia sobre dois nomes, Liz Truss, que é a atual secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, ou o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak. Vamos ver quem vai ser o escolhido para chefiar o governo da Grã-Bretanha. E a NASA adia mais uma vez o lançamento da missão Artemis, uma missão não tripulada em direção à Lua. Segundo os engenheiros envolvidos no lançamento, houve vazamento de hidrogênio líquido. E mais é o segundo adiamento dessa missão não tripulada, que antecede uma missão tripulada de volta à Lua. E a crise energética na Europa vai galgando novos patamares, com o gasoduto crucial para a Europa anglo-saxônica, principalmente o Nord Stream 1, que, segundo o Kremlin, não mais será reaberto. Isso vai criar uma pressão inflacionária na zona do euro. A Europa vai mergulhar numa mega crise, o mundo tá maluco. Segundo o Kremlin, foi uma falha na turbina novamente, mas isso não convence mais. Tantas falhas sucessivas. É óbvio que a Kinder surpresinha do Vladimir Putin para o início do inverno europeu já está se desdobrando. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu ouso afirmar que a BTC até está se comportando muito bem, acumulando provavelmente numa grande figura triangular. Se não for um triângulo, pode ser uma virtual canaleta de alta, mas enfim, ela segue acumulando. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.